Conosco agora, para discutir a crise entre Venezuela e os Estados Unidos e o impacto para o Brasil, o Poder Expresso recebe o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o embaixador Celso Amorim. O nosso repórter Murilo Fagundes está com ele. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, embaixador Celso Amorim. É um prazer receber o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Raquel. Murilo, por favor, comece a entrevista para nós. É isso, Raquel. Uma ótima tarde a você, a todos que nos acompanham. Ministro, muito obrigado por nos receber aqui. Ministro que é uma voz potente aqui no Palácio do Planalto, sempre muito ouvido, né, pelo presidente, por todos aqui, para os assuntos de relações exteriores. Claro, não tem como ser diferente. Minha primeira pergunta é sobre essa iminência de uma invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Como o governo brasileiro vê hoje esses últimos acontecimentos, essas últimas atualizações? Queria ouvi-lo. Você fez, na realidade, duas perguntas. Eu vou responder a primeira. Eu não creio que haja uma invasão. Acho que é um risco para os Estados Unidos, que já teve o problema no Vietnã, teve no Afeganistão, toda a filosofia, inclusive desse grupo MAGA, né, do Make America Great Again, não é muito a favor desse tipo de envolvimento. Então, eu não creio, eu acho muito improvável que haja uma invasão. Acho que se ele for invadir a Venezuela, nós não estamos falando aqui do Iraque, do Saddam Hussein, que era um ditador, tinha uma grande... Não estou julgando também o Maduro, mas que tinha apenas uma das etnias e das religiões lá a favor dele, muita gente contra, e uma desproporção enorme e um clima que se criou, embora tenha sido também sem autorização do Conselho de Segurança, mas já tinha havido uma ação antes. Então, era uma situação totalmente diferente. Acho muito difícil que haja uma invasão. E acho que seria terrível, do ponto de vista da América do Sul, e, portanto, do país do Brasil, você ter uma invasão. Eu não conheço nenhum caso, você pode falar das Malvinas, mas Malvinas é uma situação, claro que nós defendemos a posição argentina, como todo mundo sabe, mas é uma situação totalmente diferente, que você invadiu o continente sul-americano. Então, eu acho que isso seria uma coisa que traria consequências gravíssimas. Eu não sei se haverá outras coisas, não quero nem falar, porque pode parecer que eu esteja sugerindo, e eu não estou. Eu sou contra o Brasil é contra qualquer ação que viole o direito internacional, que viole o direito do mar, que viole a livre navegação. Agora, eu não creio que haja invasão. Acho muito improvável. Eu acho que, digamos, faz parte, digamos assim, da elevação máxima da ameaça para obter alguma vantagem, que para mim também não está clara qual é. Não está clara qual é, se o problema realmente é o das drogas ou não. O Brasil já disse que teria grande interesse em cooperar com os Estados Unidos nas drogas em geral, inclusive que a lavagem do dinheiro muitas vezes é feita nos Estados Unidos, e não há por que você excluir uma cooperação que envolvesse também o governo da Venezuela. Agora, aí se misturam várias coisas, se misturam a questão das drogas, se mistura com tentativas ou não, também não tenho certeza, de mudança de regime e o interesse no petróleo. Então, é complexa a situação, não dá para usar um único, focar num único objetivo. Ministro, mas eu não creio que haja invasão. Ministro, minha pergunta é exatamente sobre o petróleo. O senhor disse que não acredita que vai ocorrer uma invasão. Por que, então, Donald Trump está interceptando os navios de petróleo da Venezuela? Olha, isso aí você tem que perguntar a ele, não a mim. Mas, digamos, eu acho que isso faz parte de uma espécie de estrangulamento econômico para, volto a dizer, obter alguma vantagem ou algum outro objetivo, né? Eu acho que o principal é relacionado com o próprio petróleo, mas isso é uma opinião minha. Não há uma posição oficial do Brasil de que seja esse ou aquele. O importante é saber que isso não se pode fazer. Você não pode atuar fora dos limites da Carta das Nações Unidas. E a Carta das Nações Unidas não permite sequer a ameaça do uso da força, muito menos o uso da força. Ministro, o presidente Lula, na última semana, disse que gostaria de ligar para Donald Trump antes do Natal para tentar conversar e demover de qualquer ideia que beirasse invasão ou coisa do tipo. Queria saber se o senhor
falou sobre essa ideia de uma nova ligação e o que o presidente Lula poderia trazer, né, nessa negociação? Bom, eu não voltei a falar com o presidente Lula especificamente sobre esse assunto. Ele próprio falou na reunião do Mercosul que se houvesse disposição, agora não me lembro mais se foi na reunião formal ou foi depois, foi com jornalistas, que se houvesse disposição para uma mediação, que ele estaria disposto a ajudar, né? Mas se ele vai ligar ou não sei, não voltei a falar com ele. Ministro, acho que os nossos analistas também têm pergunta. O Ranier Bragon tem uma pergunta para o senhor, ministro. O senhor disse considerar improvável uma invasão por terra do território... Raquel, aqui... Você não consegue ouvir, Murilo? Eu acho... a gente teve um pequeno delay. Se o Ranier puder tentar novamente, acho que agora a gente consegue. Sim, Ranier, por favor. Claro. Oi, muito boa tarde, ministro. O senhor disse agora há pouco que considera improvável uma invasão territorial da Venezuela pelos Estados Unidos. A minha pergunta é a seguinte, sobre o regime, a permanência de Nicolás Maduro. O senhor acha que a solução desse imbróglio seria a saída do Nicolás? O senhor considera que o regime ainda vai se perpetuar, se manter por algum tempo? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Logo depois das eleições, que tiveram os problemas que nós conhecemos, Brasil, México e Colômbia tentaram atuar para encontrar alguma solução. Não foi possível naquela época, eu não sei o que ocorrerá, mas eu acho que, de qualquer maneira, você não pode fazer o uso da força ou a ameaça do uso da força para mudar regimes. Eu acho que isso é algo que não é aceitável em hipótese alguma. Agora, é uma questão que você pode olhar a médio e longo prazo, as conversas que possam existir, as mediações que possam existir, além da mediação com os Estados Unidos, mas as mediações internas. Agora, isso também depende da disposição dos atores. E o que nós assistimos muito internamente também foi uma polarização muito grande. Eu acho que isso não é o melhor caminho para encontrar uma solução. Eu lembro que quando houve um problema muito sério também com o presidente Chávez, houve um golpe, né? Depois o golpe foi contido, mas havia uma situação de grande instabilidade. E, na época, o presidente Lula propôs... na realidade, ele até usou uma proposta do Chávez, mas dando uma outra direção. Ele propôs fazer um grupo de amigos em que participaram países que tinham boa relação com Chávez e países que tinham boa relação com a oposição. E foi mantido um diálogo que resultou na aplicação de uma cláusula que é parte da Constituição venezuelana, que foi o referendo revocatório. Eu não estou dizendo que agora a solução vai ser a mesma, não quero dar a entender, mas, quer dizer, quando há disposição ao diálogo, é sempre possível fazer uma mediação. Agora, quando há uma radicalização de parte a parte, tudo fica mais difícil. Mas eu acho que, nesse momento, eu acho que a gente não pode misturar essas coisas. Você pode ter qualquer julgamento que você tiver sobre o governo da Venezuela, mas você não pode, nada disso justifica o uso da força, justifica a apreensão de navios, justifica ameaças militares à Venezuela. Ministro, como o senhor tem avaliado a postura da Argentina, do presidente Javier Milei? Nessa reunião do Mercosul, eles fizeram o Mercosul fez ali, né, teve uma declaração em que se falava sobre a importância de democracia na Venezuela, mas não se falava dessas ameaças dos Estados Unidos. Javier Milei fez uma crítica, fez um apoio ali à pressão exercida por Donald Trump, diz que esse é o caminho. Que avaliação o senhor tem feito da postura de Javier Milei, presidente da Argentina? Olha, quando o Mercosul pode se pronunciar sobre assuntos
globais, internacionais ou continentais, é ótimo. Há momentos em que a discordância é óbvia, então deixa o Mercosul tratar dos seus temas. Eu acho que nós temos muita coisa para tratar em termos de integração física, temos muita coisa, por exemplo, a ponte foi agora que foi inaugurada, um exemplo disso, mas há muitos outros aspectos. Há investimentos que continuam a ser feitos no Brasil, na Argentina, a compra de combustível, o comércio pode crescer. Então, vamos tratar do que nos interessa mais diretamente. Eu acho que, certamente, há visões diferentes em relação a essa questão da Venezuela. Então, não há um pronunciamento do Mercosul propriamente. Renato. Nosso analista Renato Machado tem uma pergunta para o senhor, Boa tarde, embaixador. ministro. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, embaixador. Mal. É bom falar com tudo muita bem? clareza e devagarzinho. Embaixador. Tudo bem. Tá bom. Embaixador, o presidente Lula conversou com Nicolás Maduro no início do mês. Na nossa apuração, os auxiliares do Planalto foram muito reservados sobre o que foi falado, mas deixaram uma coisa bem clara. Não sugeriram nem renúncia e nem asilo político. Mas o Brasil, assim como o Ranier falou agora há pouco, o Brasil ele não reconhece o regime de Nicolás Maduro como ganhador da eleição. O senhor, quando esteve no Senado no ano passado, o senhor deixou bem claro, sem as atas, acho que o seu não entendimento reconhecemos. está errado. Então, por Desculpe que... interromper. Deixa eu interromper, Claro. mas acho que o seu entendimento está errado. O Brasil não reconhece governos. O Brasil reconhece estados. E o Isso. Brasil reconhece o estado da Venezuela. Isso. Você pode gostar mais ou menos, você pode ter uma relação mais intensa ou menos intensa, mas não é que o Brasil, as palavras que eu acho que você usou, de que o Brasil não reconhece o regime da Venezuela, não é nossa. O regime Nicolás Maduro, o regime Nicolás Maduro, não Espera um momentinho, deixa eu terminar. Claro, desculpa. Não, a gente segue os princípios da Carta da ONU, autodeterminação e não intervenção. Dentro disso, a gente pode dar opiniões, Eu fui lá na Venezuela, como você sabe, eu conversei com o presidente Maduro, obviamente a pedido do presidente Lula, como emissário do presidente Lula, e dei as sugestões do que nos parecia razoável, mas não podem passar de sugestões, porque quem decide isso é o povo venezuelano, da forma que tiver que decidir. Então, a minha pergunta, na conversa não foi realmente mencionado o termo renúncia e o Brasil não trabalha com essa sugestão para o governo da Venezuela? Olha, não foi, você só pode dar o que pedem, nunca foi pedido. Murilo. Obrigado, meu ajudador. Perfeito, Raquel. Eu ainda insisto sobre o acordo Mercosul-União Europeia. A Giorgia Meloni deu indicativos ao presidente Lula de que será possível ainda em janeiro, assim como a presidente do Conselho Europeu e do Conselho Europeu e também da Comunidade Europeia. O senhor acredita num acordo entre Mercosul e União Europeia para janeiro ou acha uma oportunidade perdida já? Não acho uma oportunidade perdida. Eu acho que esse acordo, que vem sendo discutido efetivamente desde mais de 25 anos, ele, na época, tinha um certo sentido para o Brasil, que era, sobretudo, equilibrar um eventual ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, a gente manter o equilíbrio com a Europa. A China não existia, era $1 bilhão no comércio. Hoje em dia, eu acho que ele é claro, ele é útil para o empresário, para certos setores do empresariado brasileiro, apesar das limitações, sempre você poder ganhar mais 10% é útil para o agronegócio, pode ser até que seja útil para a pequena agricultura, tenho menos certeza a respeito disso, pode criar um clima favorável para investimentos também. Veja bem, nós estamos falando aqui e tem um clima péssimo entre os Estados Unidos e a União Europeia por causa da Groenlândia. Então, de repente, você ter uma boa relação também atrai mais investimentos. O Mercosul é uma área importante no mundo, o Brasil é membro dos BRICS, o que também cria um elo, ainda que indireto, né? Então, eu acho que é um acordo que tem um valor geopolítico hoje em dia para a Europa, talvez até maior do que para o Mercosul. Eu acho que nem todos estão vendo isso, porque é claro que as pessoas também veem as pressões imediatas, os efeitos eleitorais. É compreensível,
Mas eu acho o seguinte, se esse acordo já foi negociado, se não houver alterações de substância, que a gente não tenha... A Europa fala, a União Europeia fala em salvaguardas. Se eles quiserem aplicar salvaguardas dentro do regime deles, tudo bem. Agora, eu acho que não podemos nos privar de responder se isso acontecer, né? Eu acho que nós não podemos legitimar essas ações. Podem acontecer, mas vamos ver. Eu não sei o que eles vão propor. Se eles vão simplesmente reiterar... talvez até haja interesse na redistribuição de recursos para a agricultura dentro da União Europeia. Há muitas coisas que têm que ser levadas em conta e nós não sabemos exatamente o que virá. Mas eu tenho expectativa de que possa ainda acontecer. E acho que a União Europeia devia perceber, se é que não está percebendo, acho que muitos estão, mas a importância geopolítica desse acordo num mundo fracionado, ameaçado de conflitos. Não é só um conflito leste-oeste, como foi no passado. Há muito mais áreas de tensão, com muito mais atores. Eu acho que um acordo como esse seria muito, muito positivo do ponto de vista geopolítico para estabelecer uma verdadeira multipolaridade. Porque alguns, quando falam em multipolaridade, pensam, na realidade, em áreas de influência. Mas nós não vemos dessa maneira, nós vemos justamente como algo dinâmico, algo que possibilita você equilibrar as relações e, ao mesmo tempo, jogar com... Veja, houve o tarifaço, depois os Estados Unidos chegou a um acordo com a União Europeia. Mas, quem sabe, tendo uma relação com o Brasil, isso também daria mais força para a própria negociação e vice-versa. Não não é contra ninguém, mas é em defesa de um comércio equilibrado, tanto mais quando a gente vê que, pelas declarações públicas, não é uma dedução minha, talvez não do presidente, mas nas declarações públicas de autoridades americanas, que eles acham que a OMC está superada, que a ideia da cláusula de nação mais favorecida, que é a base do comércio internacional desde a Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra, está superada. Então, é bom que a gente saiba se alinhar e se diversificar e ter conversas múltiplas e não conversas só com um único parceiro. Seria uma voz importante contra o isolacionismo, claro, né? Enfim, eu acho que não há isolacionismo no momento. Veja bem, há ações unilaterais, mas para obter... O isolacionismo significaria também não se interessar pelos outros. Eu não acho que haja isso. Acho que há interesse, mas de maneira unilateral, com ameaças, com o uso da força. Às vezes tem diálogo também, como houve entre o presidente Lula e o presidente Trump. A gente valoriza isso também, claro, a gente quer manter esse diálogo. Agora, eu acho que quanto mais a gente dialogar com uma multiplicidade de parceiros fortes, melhor. E para a União Europeia também. Raquel. Quero agradecer muito ao ministro Celso Amorim, assessor de Relações Internacionais da Presidência da República, a essa entrevista exclusiva, ao Poder Expresso, ao nosso repórter Murilo Fagundes e aos nossos analistas. Ministro, muito obrigada.